Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 23, acredito que encontrei meu irmão, 21, que fugiu de casa há 9 anos, e nunca o encontramos, mas não sei como abordá-lo caso não seja ele. Pequeno histórico, meu irmão mais novo fugiu de casa quando eu tinha 14 anos. Aparentemente, minha mãe o espancou com muita força e disse para ele ir embora, que ele não era mais filho dela, depois que ele quebrou uma TV nova enquanto jogava futebol dentro de casa. Ela diz que não quis dizer aquilo, estava apenas o disciplinando e disse isso no calor do momento. Meu irmão sempre foi um daqueles jovens problemáticos, despreocupado, muito aventureiro, mas tinha um bom coração e eu o amava muito. No começo, achamos que ele voltaria logo, mas as horas passavam e começamos a ficar preocupados. Depois de um dia sem notícias, começamos a procurá-lo, perguntamos por aí, chamamos a polícia e registramos um boletim de desaparecimento. Procuramos por ele por muito tempo e nunca o encontramos. Seu desaparecimento dividiu minha família. Meu pai culpou minha mãe e eles se divorciaram pouco depois do meu aniversário de 15 anos. O relacionamento entre meus avós e minha mãe se deteriorou. Avançando para cerca de um mês atrás, consegui um emprego como estagiária em uma empresa de logística no meu país. Eu trabalho como assistente de despacho de motoristas. O nome de um dos motoristas chamou minha atenção uma semana atrás. Era exatamente igual ao do meu irmão. O motorista voltou de uma entrega há 3 dias e tem observado. E ele se parece com o meu irmão. Ele se parece com o meu pai. E não sei se sou eu que estou fazendo essas observações porque quero ou se a semelhança realmente existe. Agora, estou sem dormir há dias, pensando se devo me aproximar dele. E se não for ele? Sou uma pessoa tímida e não sou muito boa com pessoas. Ele vai achar que estou louca? Devo fazer mais investigações antes de me aproximar dele? E se for ele, devo contar aos meus pais? Apenas para esclarecer, eu ainda estava na escola quando isso aconteceu e meu pai estava trabalhando. Foi quando chegamos em casa e o encontramos desaparecido. Estou curiosa para saber como sua mãe se sente sobre o desaparecimento do filho anos depois? Ela se culpa. Ela sabe o que fez? Ela entrou em uma profunda depressão. Até hoje ela se culpa. Além disso, ela também perdeu quase toda a sua família. E quase todos a culpam. Tivemos uma discussão uma vez, ela disse que se pudesse voltar atrás e desfazer tudo, faria isso num piscar de olhos. E eu quase senti pena dela. Atualização. Então, alguns de vocês queriam uma atualização e aqui está ela. Então, abordei um dia após o post usando algumas das sugestões que vocês deram. E foi melhor do que eu tinha imaginado. Ele me reconheceu antes mesmo de eu poder contar tudo o que tinha ensaiado. Aparentemente, ele me procurou online e como tenho pouca presença nas redes sociais, exceto no Twitter e Reddit, ele mal encontrou informações concretas. Então, as únicas fotos minhas que ele conseguiu encontrar eram de uma postagem no Instagram da minha melhor amiga alguns meses atrás. E ele a conhecia e eram meio amigos. Perguntei por que ele não entrou em contato e ele disse que estava com medo de que eu estivesse brava com ele e nunca o perdoasse por fugir e me deixar. Fiquei completamente surpresa com isso, porque nunca vi dessa maneira. Eu fiquei um pouco brava por ele ter me preocupado por anos, mas encontrá-lo vivo e bem faz com que qualquer raiva, tristeza ou decepção desapareça completamente. E para aqueles que talvez estejam se perguntando o que aconteceu depois que ele saiu de casa, não foi fácil para ele. Ele ficou sem teto, abusou de drogas, traficou drogas, cumpriu pena na prisão algumas vezes, enfrentou depressão, pensamentos suicidas, mas tudo mudou quando uma antiga família em um programa de caridade o encontrou aos 16 anos e o ajudou. Ele não queria voltar, mas foi forçado a traficar drogas. Isso é comum em meu país, onde jovens crianças órfãs ou sequestradas são forçadas a vender drogas. Bem, temos saído muito juntos. Muitas lágrimas, muita coisa para colocar em dia. Ele perguntou sobre meu pai, pois ele também tentou procurá-lo, mas meu pai saiu do país há alguns anos com sua nova esposa e filhos, mas ele ainda não está pronto para enfrentá-lo. Quanto à minha mãe, ele disse que a perdoou, mas ainda não quer vê-la. Estou feliz por ter reencontrado minha família. Obrigada a todos vocês que me deram conselhos. Eu sou o babaca por me recusar a vender minhas propriedades de aluguel a pedido da minha noiva? Eu, 36,
Me propus a casar com minha noiva, 30, e o casamento será neste próximo verão. Quando nos conhecemos, ambos tínhamos propriedades. Ela tinha um condomínio de luxo bastante típico, e eu possuía 2 propriedades na área central da cidade. Concordamos que, quando fosse hora de morarmos juntos, viveríamos no condomínio dela. Eu possuo um antigo duplex com 2 andares em um bairro que faz fronteira com uma antiga área industrial, onde eu morava antes de nos mudarmos juntos. Na próxima quadra, também possuo um prédio industrial de concreto com cerca de 370 metros quadrados. Eu os comprei como parte de um pacote em uma oferta muito vantajosa há cerca de 12 anos, quando não se conseguia dar propriedades nesse bairro. Agora, eu alugo o duplex para 2 famílias hispânicas, e espero que eles nunca me deixem, são os melhores inquilinos, e alugo metade do prédio para um cara que trabalha com aquecimento, ventilação e ar-condicionado e a outra metade para alguns hipsters de uma microcervejaria. O processo de gentrificação tem acontecido nesse bairro há cerca da metade do tempo em que possuo esses imóveis, e estou lucrando muito com os aluguéis. Eu poderia perder meu emprego amanhã e nem piscaria. Minha noiva não enxerga as coisas desse jeito. Desde que nos mudamos juntos, ela tem me pressionado para vender as propriedades. Essa pressão tem aumentado à medida que o casamento se aproxima. Eu continuo dizendo a ela que, enquanto eu possuir esses imóveis, é praticamente uma garantia de uma terceira fonte de renda e seria inestimável caso qualquer um de nós enfrentasse dificuldades financeiras. No entanto, ela não vê dessa forma. Tudo que ela vê é um potencial montante considerável de dinheiro líquido que poderia ser usado para o casamento, lua de mel e melhorias na nossa situação de moradia. Tivemos a maior discussão sobre isso no último sábado e eu meio que surtei. Eu sou uma pessoa econômica e ela é uma gastadora, e eu disse isso a ela em termos bem menos agradáveis. E também mencionei a quantidade de dívida em cartão de crédito que ela possui. Desde então, as coisas têm sido bem frias entre nós. Eu sou o babaca por me recusar a vender minha segunda fonte de renda? Não é o babaca. E eu estou deixando você saber agora, um casamento não vai impedir vocês 2 de brigarem por finanças. Parece que vocês 2 lidam com dinheiro de maneira muito diferente, e ela também parece estar olhando para o seu dinheiro como uma forma de sustentar seu estilo de vida. Se eu fosse você, resolveria isso antes de casar. Atualização. Então, a conversa não aconteceu até o final de semana de 14 de março. A vida ficou no caminho. Começou bem, mas rapidamente piorou e terminou em uma grande briga que degenerou em muitas ofensas até o fim. Ela me acusou de não confiar nela, justo, e eu apontei que os hábitos dela tornam basicamente impossível confiar nela com dinheiro de qualquer maneira. Provavelmente não foi meu momento de maior orgulho. Mas, eu deixei claro, mais uma vez e sem sombra de dúvida, que as propriedades permaneceriam na empresa e que eu não as venderia, e que as decisões financeiras relacionadas a elas seriam de minha responsabilidade. Eu também posso ter dito algumas coisas não muito legais sobre o casamento que ela queria, digno de princesa por um dia. Depois de algumas semanas evitando um ao outro e sem conversar, eu disse que queria dar uma pausa e sair por um tempo. Ela ficou chateada, mas não disse muito. Eu peguei minhas coisas e fui para a casa dos meus pais e contei o que aconteceu. Eles me disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Em algum momento perto do final de abril, recebi uma ligação do pai dela, do nada, que diabos, exigindo saber o que estava acontecendo e por que eu tinha terminado tudo. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas ele era o pai irritado de uma jovem mulher chateada e acho que não conseguiu entender muito bem. A ligação terminou com ele me chamando de cafajeste e desligando o telefone. Só tive alguns relacionamentos realmente longos que terminaram na minha vida, mas foi a primeira vez que um pai irritado me xingou por causa de um término. Não tivemos mais contato desde então. Estou triste que pouco mais de 4 anos da minha vida com alguém tenham sido desperdiçados dessa forma, mas acho que é assim que as coisas acontecem. Meus pais não pareciam muito surpresos quando eu apareci, então talvez eu realmente tenha sido o último a saber o que estava acontecendo, como muitos de vocês apontaram. Mas, para algumas boas notícias, e também a razão que me lembrou de atualizar meu post no Reddit, é que ontem comprei outra casa, uma para eu morar. Uma pequena casinha de tijolos do pós-guerra em um velho bairro a cerca de 20 minutos das minhas propriedades de aluguel. Ela precisa de reformas, mas estou ansioso para ter um projeto para tirar minha mente das coisas. Vai ser estranho morar sozinho novamente, mas acho que vou me virar. Eu sou a babaca por insistir que minha irmã grávida troque de quarto comigo? Minha irmã e eu, ambas do meio dos 20 anos, sou alguns anos mais velha, dividimos uma casa juntas.
Era a casa dos nossos pais e ambas herdamos depois que eles faleceram. Temos igual participação na propriedade da casa. A casa tem 4 quartos, um é a suíte master com banheiro e closet, os outros 3 têm armários embutidos. Quando ambas voltamos a morar aqui depois de decidirmos que não queríamos vender, concordamos que ela poderia ter a suíte master, mas os 2 maiores dos outros quartos seriam meus. Um como quarto de verdade e o outro como uma sala de jogos para mim. O último e menor quarto é o quarto de hóspedes. O namorado dela mora aqui há um tempo e ela me contou recentemente que está grávida. Não estou particularmente animada com a ideia de compartilhar a casa com um bebê chorando, mas é a casa dela também e ela tem todo o direito de estar aqui e criar o filho. Obviamente, o bebê precisará de um quarto, e eu esperava que fosse o quarto de hóspedes. É o menor quarto da casa, mas ainda tem o mesmo tamanho de um quarto padrão. Mas minha irmã não aceitou essa ideia. Ela está insistindo que eu tire minhas coisas da minha sala de jogos para que o bebê possa ficar lá. Eu disse a ela que não vou colocar minhas coisas no quarto de hóspedes, porque esse não era o nosso acordo, mas então ela me informou que, na verdade, eu também não poderei fazer isso, já que ainda precisaremos de um quarto de hóspedes, especialmente com a família do namorado dela querendo visitar. Então eu disse, tudo bem, você pode ficar com a minha sala de jogos, se você se mudar para o meu quarto e me der a suíte master. Ela começou a chorar e disse que, como mãe, ela vai precisar do próprio espaço e merece a suíte master. Perguntei o que ela espera que eu faça, e ela disse que eu deveria apenas aceitar e manter todas as minhas coisas no meu próprio quarto. Estamos num impasse e não consigo chegar a um acordo real com ela. Ela continua me chamando de grande vadia, e diz que eu deveria deixá-la ter tanto a suíte master quanto a minha sala de jogos porque ela precisa mais. O namorado dela diz que devo apenas lidar com isso, que como eu não quero filhos mesmo, deveria apenas aceitar. Minha namorada, que também passa muito tempo aqui, está do meu lado e diz que minha irmã está sendo uma mimada e exigente. Sou a idiota? Edição: ela não pode me comprar, ela não tem dinheiro. Ambas recebemos algum dinheiro junto com a casa, mas ela quis comprar um Range Rover luxuoso, então a maior parte do dinheiro dela foi para isso, e ela não pode conseguir um empréstimo porque está trabalhando apenas meio período no McDonald's no momento. Eu ainda tenho todo o meu dinheiro mais algumas economias próprias, então vou discutir com ela a possibilidade de comprá-la. A casa está localizada em uma área boa e cara, então o que ela receberá de mim pela metade dela será o suficiente para ela comprar uma casa média de 3 quartos em uma área mais barata. Realmente não quero vender se puder evitar, pois a casa está na família há muito tempo. Atualização. Oi pessoal. Então, isso explodiu demais. Definitivamente, não esperava que se tornasse tão grande assim. Acabou no TikTok, YouTube, Facebook e até na maldita Newsweek. Meus primos viram, meus tios viram, meus amigos viram, a família da minha namorada viu e até minha irmã viu. Eu sei que muitas pessoas queriam uma atualização, então aqui está. Conversei com ela durante o fim de semana. Ela realmente pediu desculpas por ter sido tão mimada, o que me surpreendeu. Acho que quando ela viu no TikTok, veio aqui e leu alguns comentários e percebeu o quanto estava sendo injusta. Eu fiz a oferta de comprar a parte dela e fiz questão de apontar como seria bom para ela poder escolher um lugar para sua família com o namorado e ter algo só deles. Ela nunca foi muito fã do estilo da casa da família, prefere uma arquitetura mais moderna do que o estilo antigo vitoriano que a casa tem, então também mencionei que ela poderia encontrar algo que realmente amasse. Expliquei que ficaria mais do que feliz em ajudá-la com tudo, desde encontrar um lugar até a tarefa real da mudança em si. Como eu disse, a casa vale bastante, então ela receberá muito dinheiro pela sua parte, o que será suficiente para comprar uma casa à vista em uma área mais barata, com dinheiro sobrando. Quando digo a área mais barata, não estou falando de uma área ruim, ela ainda poderá comprar em uma área decente, apenas não tão agradável quanto a atual. Ela disse sim. Parece estar realmente animada para começar a procurar casas, e eu estou empolgada para ir com ela. Vamos conversar com o advogado na próxima semana para começar a colocar as coisas em movimento, já que ambos concordamos que quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Sei que muitas pessoas falaram sobre as habilidades pobres dela com dinheiro, e para ser justa, ela não é das melhores nesse quesito. Mas ela tinha um trabalho melhor antes, não era um trabalho incrível, mas ganhava um dinheiro decente, mas decidiu sair quando descobriu que estava grávida e pegar alguns turnos no McDonald's por enquanto, mas ela não tem certeza se quer voltar ao antigo trabalho depois que o bebê nascer ficar um pouco mais velho. Quanto ao namorado dela, vocês estavam certos, ele não paga aluguel, mas ele realmente está entre empregos no momento, ele estava estudando para ser professor de educação física enquanto trabalhava em uma loja de esportes. Ele concluiu a faculdade recentemente e deixou o emprego no varejo, mas ainda está procurando um emprego como professor. Final feliz, yay!
Minha mãe está brava porque decidi ir para a faculdade mais cedo do que o necessário. Para um pouco de informação de fundo, sou uma garota de 17 anos que trabalha em 2 empregos e está no último ano do ensino médio, enquanto meu irmão de 24 anos não tem emprego e mora no sótão de nossa casa com a namorada dele, que também não tem emprego. Às vezes, eles fazem entregas de comida, mas gastam todo o dinheiro em álcool. Minha mãe paga todas as contas e às vezes compra mantimentos, mas isso fica um pouco difícil com todas as taxas escolares do último ano que ela paga e ainda frequenta uma escola particular, então isso custa mais dinheiro. Desde que comecei a trabalhar, comecei a comprar comida para mim e minha mãe, para que pudéssemos ter algo para comer durante a semana. Eu comecei a perceber que meu irmão descia para a cozinha várias vezes por dia e a comida desaparecia naquela noite. Se eu comprasse comida na segunda-feira, tudo estaria acabado até amanhã de quarta-feira. Começamos a esconder a comida boa, mas eventualmente ele a encontrava e comia. Eu até escrevia meu nome e um aviso de não comer nas coisas, mas isso também não o impedia. Uma vez que ele comia toda a comida, era isso até a próxima semana, quando eu recebia o pagamento, e só tínhamos pão, massa e queijo para comer durante aquela semana. Cerca de um mês atrás, fui ao médico e descobri que havia perdido uma quantidade substancial de peso em 3 meses, e decidi impor limites, já que minha mãe nunca o faria. Toda vez que ele comia algo, eu lhe enviava uma mensagem com o valor da comida. Eu ficava pegando no pé dele e ele eventualmente me pagava de volta. Bem, cerca de 2 dias atrás, comprei um pacote de 6 unidades de Insuri, uma bebida proteica para ganho de peso, que ninguém mais em casa teria motivo para beber. No dia seguinte, quando acordei, o pacote inteiro com 6 unidades tinha desaparecido. A embalagem vazia foi deixada na geladeira. Eu explodi e liguei para ele e para a namorada dele, chamando-os de perdedores que precisavam sumir daqui. Deixei sair toda a raiva acumulada por 3 anos. Eu disse a eles que eles me devem mais de $1.000 em comida por esses anos todos, e saí antes que ele pudesse responder. Enquanto eu estava na escola, minha mãe e meus avós ficaram me mandando mensagens dizendo que eu tinha passado dos limites e que família não trata uns aos outros dessa forma, mas não consigo me importar com isso. Perguntei aos meus amigos o que eles achavam e houve opiniões divergentes, mas a maioria disse que eu tinha passado dos limites e deveria ter deixado minha mãe resolver isso. Então, sou a babaca nessa situação? Não é a babaca. A ideia de que o sangue ou a família é a desculpa definitiva para as pessoas serem desagradáveis é um pensamento ultrapassado. Aqueles que se importam uns com os outros, seja família ou não, vão contribuir de alguma forma em vez de ficarem aproveitando da generosidade daqueles que oferecem ajuda. Eu tive a mesma experiência com a família que acolhi depois que eles passaram por tempos difíceis. Quando finalmente se recuperaram, eles continuaram usando todos os meus produtos de higiene, comida, utilidades, etc., sem pagar ou oferecer ajuda. Isso chegou a um ponto em que se tornou um fardo tão pesado para mim que acabei me endividando por causa disso. Tive que arrancar o curativo e dizer que já chega, que eles precisavam sair. Não foi tão agradável assim, mas você tem que cuidar de si mesma sem permitir que os outros passem por cima de você. Atualização. Desculpe, estou digitando no celular porque minha mãe quebrou meu computador. Algumas informações de fundo. Eu já postei antes sobre como meu irmão mais velho sempre comia tudo em casa e não contribuía com nada para a família. Ele tem 23 anos. Nós éramos deixados apenas com pão, água e massa, enquanto ele e sua namorada constantemente saíam para comer fora, sem pagar nenhuma conta, deixando tudo para minha mãe. Eu tenho um problema com glúten, então não posso comer pão ou massa, e eu acabava praticamente morrendo de fome. Quando comecei a trabalhar, comprei coisas que eu poderia comer, produtos sem glúten, mas ele ainda comia tudo em 2 dias, e na semana seguinte eu ficava passando fome novamente. Cheguei a um ponto em que perdi tanto peso que o médico ficou preocupado. Ele me recomendou começar a beber alguns shakes de proteína e ter uma dieta mais equilibrada. Comprei alguns pacotes de Insuri e, no dia seguinte, eles tinham desaparecido. Então, imediatamente comprei uma geladeira pequena e coloquei uma fechadura na minha porta. Isso funcionou bem por cerca de 3 meses, até que um dia cheguei em casa e minha porta estava removida, e minha mãe começou a me repreender e gritar comigo por esconder coisas deles. Enfim, resumindo essa parte, durante os próximos meses, nada mudou, mas pelo menos consegui comer um pouco mais e agora estou com um peso saudável. Também consegui uma bolsa integral para minha faculdade e fui convidada para um programa de honras de verão que me dará créditos universitários, além de me levarem para lá de avião.
Tudo o que eu teria que pagar eram os suprimentos do meu dormitório e algumas roupas, se eu quisesse. Quando contei isso à minha mãe, ela disse imediatamente que não queria que eu fizesse o programa e nem fosse para a faculdade, porque eu estaria abandonando ela com meu irmão. Eu disse para ela que se ele a incomoda tanto, ela deveria expulsá-lo e morar sozinha, já que ela sempre o protegeu e sempre o apoiou em discussões, enquanto todos os outros membros da família o cortaram de suas vidas, exceto ela. Depois de cerca de 3 discussões sobre o programa, eu me inscrevi mesmo assim, porque meus avós me deram dinheiro para pagar a matrícula e a hospedagem, que foi cerca de $500. Mas como eu tinha 17 anos na época, eles enviaram um e-mail para minha mãe para confirmar se eu poderia ir. Felizmente, ela estava cozinhando, então eu apenas entrei correndo em seu quarto e confirmei eu mesma e excluí o e-mail. Bem, o programa começa no dia 11 de junho, e na semana anterior eu estava fazendo as malas e escondendo coisas lentamente na casa dos meus avós até chegar a hora de eu sair. Não sei como, mas minha mãe descobriu e ligou para a faculdade para dizer que ela nunca havia assinado o documento e que eu não estaria matriculada, me impedindo de ir para a faculdade. Ela também quebrou meu computador, dizendo que eu não precisaria dele, já que não iria para a faculdade de qualquer forma. Liguei para a faculdade e não havia muito que eu pudesse fazer na época, pois eu era menor de idade, mas há 2 semanas completei 18 anos e expliquei minha situação para a faculdade, e eles me permitiram continuar com o programa, mas disseram que eu teria que pagar pela passagem do avião. Depois disso, liguei para minha avó e a convidei para me buscar junto com o resto das minhas coisas. Minha mãe estava furiosa. Ela estava gritando, chorando e me acusando de abandoná-la com meu irmão, depois de tudo o que ela fez por mim. Ainda tenho um galo na cabeça de quando ela me derrubou e bateu minha cabeça nas escadas de concreto. Meus avós me perguntaram se eu queria processá-la, mas sinceramente só quero ficar longe dela. Ela continua mandando mensagens para mim depois do que aconteceu e disse que vai me processar por danos emocionais, mas isso é pouco provável, já que ela nem consegue alimentar a própria família. Estou morando com meus avós agora e nunca estive tão bem alimentada. Acho que vou recuperar todas as minhas forças antes de sair da casa deles. Tudo isso é uma loucura para mim, porque ela nunca agiu assim antes. No último ano, ela tem estado em um declínio. Atualização. Esta provavelmente não será a última atualização, mas queria contar a vocês o que aconteceu e responder a algumas coisas que me mandaram. Primeiro, queria agradecer a todos pelos comentários gentis. Honestamente, depois do ano que tive, eu realmente precisava ouvir essas coisas para confirmar que não estou ficando louca. Também queria agradecer a todos vocês por apontarem o abuso que estava passando. Acho que eu tinha me convencido de que as coisas que estavam acontecendo não eram graves o suficiente para serem consideradas abuso. O que vocês disseram me fez realmente pensar em tudo o que aconteceu na minha infância, e ela foi realmente uma mulher abusiva. Uma memória que me vem à mente agora é quando eu tinha 5 anos e meu irmão tinha 10. Ela mantinha uma mala pronta e, sempre que eu e meu irmão a irritávamos, ela ia embora por horas, dizendo que estava cansada de nós e nos deixando. Na verdade, antes deste post, eu apenas considerava aquilo uma punição. Também gostaria de abordar alguns comentários e mensagens que vi. Algumas pessoas falaram sobre eu não revidar, mas imaginem ter uma mulher de 135 kg nas suas costas. Eu estava com medo de me mexer, pois ela provavelmente me partiria ao meio. Mesmo se eu tivesse reagido, tenho certeza de que ela me venceria em 5 segundos com uma força sobre-humana. Também houve comentários sobre o médico e por que ele não alertou os serviços sociais. Tenho quase certeza de que ele achou que era mais provável eu ter um distúrbio alimentar do que estar passando fome. O médico que eu consultei era um médico de família, então ele já conhecia nossa família há algum tempo. Meu peso não estava drasticamente abaixo do normal a ponto de ser perigoso, foi mais o fato de eu ter descido de 64 kg para 45 kg em pouco tempo que o preocupou. Também vi um comentário no TikTok dizendo que eu era sem espinha dorsal por não processar minha mãe. Vá apanhar de alguém 2 vezes maior que você e veja se você vai querer vê-lo na prisão. Vi alguns comentários sobre ajuda financeira e outras coisas, mas não preciso de nada disso. Meu avô tem o próprio negócio e minha avó trabalha para ele, então eles têm dinheiro mais do que suficiente. Meu pai também é contador e também tem dinheiro suficiente. De qualquer forma, para uma espécie de atualização, li todos os seus comentários e segui todos os seus conselhos, então contei tudo aos meus avós enquanto estávamos em uma chamada de vídeo com meu pai. Ele mora no estado da minha faculdade. Meu avô me disse imediatamente que iríamos processar minha mãe, e meu pai também me aconselhou a fazer um exame médico para verificar se eu tinha lesões na cabeça.
Então fizemos um boletim de ocorrência com a polícia e estamos aguardando uma resposta. Acho que não sou muito boa com assuntos legais. Também fomos ao médico e eles disseram que parecia estar tudo bem, mas recomendaram que meus avós me monitorassem e, se acontecer qualquer coisa, que eu volte imediatamente, então acho que o tempo dirá. Estou sem contato com minha mãe e meu irmão, o que é realmente triste porque éramos muito próximos por tanto tempo, até um ano atrás, quando sua nova namorada se mudou. Honestamente, eu via como meu herói, e é realmente doloroso ver como as pessoas podem mudar tão rapidamente. Talvez eu ainda esteja em choque com a situação, mas tenho sentimentos reais sobre o que aconteceu. Não estou realmente triste com nada, mas também estou um pouco feliz que isso tenha acontecido porque realmente me mostrou quem se importa comigo. Além disso, meu pai ouviu falar do meu computador e me enviou dinheiro para comprar um novo. Estou muito feliz com isso, mas também quero que minha mãe pague pelo outro. Talvez eu vá fazer uma pequena compra com o dinheiro para compensar a pancada feia que ela me deu na cabeça. E agora, pensando melhor, meu irmão e minha mãe são realmente gordos para a gente não ter dinheiro suficiente para a comida. Parece que eu não era a única que estava segurando a onda. Obrigada por todos os conselhos e por todos vocês me darem um empurrãozinho e me ajudarem a abrir os olhos para o abuso. Realmente aprecio todos vocês, e espero que tudo corra bem em suas vidas. Vocês realmente são pessoas boas. Atualização. Primeiro, as coisas boas. Comecei a ver uma terapeuta e está indo muito bem. Tudo em relação à minha faculdade está finalizado e estou muito feliz. Também fiz muitos amigos que vão estudar lá, através das redes sociais, então estou animada para conhecê-los. Agora as outras partes. Não poderei participar do programa de verão porque nos últimos dias tenho tido desmaios e os médicos não sabem o que está causando isso. Eles dizem que pode ser devido à lesão na cabeça, mas pode ser devido a outros fatores, então terei que ficar no verão para fazer mais exames. Estou chateada por não poder me mudar quando eu queria, mas estou feliz por poder passar mais tempo com meus avós. Em outras notícias, minha mãe foi presa recentemente, mas não pelo motivo que vocês podem estar pensando. Como estou tendo desmaios, não tenho dirigido, porque é perigoso, né? Acho que foi há 2 dias, fui pegar minha garrafa de água proteica no meu carro e vi que todos os 4 pneus foram furados. Os pneus estavam cortados e perfurados profundamente. Meus vidros e maçanetas da porta também estavam cobertos de merda, tipo, uma merda marrom nojenta. Como sou uma adolescente, não vou me retratar como uma santa e agir como se nunca tivesse me envolvido em drama. Imediatamente assumi que foi alguém da minha escola ou algo assim, o que foi estranho porque eu não tive discussões com ninguém recentemente. Acordei meus avós e fomos até a casa dos vizinhos para pegar as imagens das câmeras de segurança e, como vocês podem imaginar, minha mãe foi vista nas filmagens passando de carro na casa algumas vezes antes de sair e estragar meu carro. Honestamente, eu nem estou mais chateada com o carro, só quero saber de onde diabos ela tirou essa merda. Tipo, no vídeo parecia que ela estava usando uma fralda e, até onde eu sei, nenhum dos meus parentes tem bebês pequenos, então de onde ela tirou fraldas sujas? Será que é fácil conseguir uma fralda cagada? Por que ela iria querer segurar uma fralda cagada? Fico acordada à noite pensando nisso porque estou realmente confusa sobre como ela conseguiu fraldas cagadas. Enfim, os policiais aprenderam bem rápido por danos à propriedade e invasão de propriedade, e ela está esperando alguém pagar a fiança para tirá-la da prisão. Meu irmão viu o post e me mandou uma mensagem dizendo que nunca bebeu meus Ninsures e que minha mãe tem caixas deles no armário dela. Ele pediu desculpas novamente, mas sinceramente não me importo mais com isso. Toda essa situação está afetando a minha paz interior, e eu não consigo mais me concentrar neles. O fato de eles estarem no mesmo estado que eu já mexe com a minha energia. Mesmo que ele não tenha bebido os Ninsures e ela os tenha roubado apenas por diversão, não me importo mais. Comecei a usar proteína em pó e é muito melhor. Meu novo MacBook chegou e é muito melhor que o anterior. Acho que esta será a minha última atualização por um tempo. Para todas as pessoas que queriam que eu atualizasse em alguns meses, farei isso. Vocês todos foram de grande ajuda e, quando eu estiver bem na faculdade, farei questão de voltar. Até a próxima. Atualização final. Olá a todos, como tudo já foi resolvido e ainda estou recebendo mensagens e comentários, decidi que vocês merecem esta atualização mais do que qualquer pessoa. Quanto à minha mãe, ela foi multada e condenada a 2 anos de liberdade condicional e algum tempo de prisão domiciliar. Não sei como ela escapou de ir para a cadeia, mas acontece.
Estou digitando isso no meu novo celular, olhando para o meu novo MacBook que ela teve que pagar. Eu também tenho uma ordem de restrição e, se ela quebrá-la de qualquer forma, ela será presa. Basicamente, ela foi isolada por todos em nossa família e agora está completamente sozinha, exatamente o que ela não queria. Quanto à minha atualização pessoal, minha saúde está bem e os desmaios foram causados por estresse e meu corpo se acostumando a receber tantos nutrientes aos quais não estava acostumada. Acabei voltando a ficar abaixo do peso, mas os médicos disseram que é normal, e encontrei melhores suplementos e shakes de proteína que me ajudarão a recuperar forças. Também aceitei um programa diferente da minha escola, que é um programa para estudar no exterior durante o verão. Estou na Coreia há quase um mês e posso dizer honestamente que amo muito estar aqui. Fiz tantos novos amigos e tenho saído e explorado muito. Sinto falta da minha família, exceto minha mãe, e voltarei aos Estados Unidos em 14 de agosto para passar uma semana com eles antes de ir para a faculdade. A liberdade e as experiências novas que conquistei são incríveis. Agradeço a todos vocês por me mostrarem meu valor e me ensinarem que tenho uma voz e que devo defender a mim mesma. Esta será a última vez que postarei aqui, mas se quiserem atualizações pessoais, fiquem à vontade para me mandar mensagem a qualquer momento ou conferir minha página, haha. Com certeza falarei sobre minha experiência na faculdade. Até a próxima vez. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.